bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos iniciar o grupo 5 da apostila de vocês. No grupo 5, já na primeira aula, que seria a aula 17, vocês têm o tema dos verbos. Vai iniciar todo um trabalho feito com os tempos do verbo, primeiramente no modo indicativo e depois, posteriormente, no modo subjuntivo. Tanto no grupo 5 quanto no grupo 6, nós vamos encontrar aí esses tempos. É muito mais fácil, pessoal, aprender os verbos de uma vez. Termos a visão de todo o tempo, o uso, a formação e principalmente as irregularidades. Então, hoje nós vamos ver a aula 17 e a aula 19 do grupo 5. Eu vou usar uma apresentação aqui para explicar de uma forma mais simples toda essa relação dos verbos. Eu sei que muitos de vocês não têm muita afinidade com o verbo, para não dizer que não gosta, né? Olha, se eu dizer para vocês que nesses anos que eu dou aula, se eu conheci mais de uma pessoa que se referiu aos verbos como algo interessante, eu estou mentindo. Mas, ao mesmo tempo, os verbos, turma, eles são essenciais. É ação, tudo que nós fazemos está relacionado a verbo. Eu estou falando, eu estou gesticulando, eu estou dormindo, eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou falando. Nossa, tudo que nós fazemos tem uma ação por detrás. Então, em espanhol, isso se multiplica. Porque em espanhol nós temos várias classes da morfologia que nós utilizamos o verbo como referência. Nós temos perífrases, diversas perífrases de infinitivo, diversas perífrases de gerúndio. Nós temos verbos de câmbio, né? Tão importantes em espanhol. Nossa, nós temos uma infinidade de aplicações que utilizam o verbo. Ao mesmo tempo, para nós é importante, né, sabermos as irregularidades. Porque se tratando, por exemplo, do presente e do indicativo, muitas das conjugações do português dos verbos regulares são exatamente iguais às do espanhol. O problema está nas irregularidades, que nós temos algumas regrinhas que eu vou estar mostrando para vocês. Muito simples, na verdade. Ninguém aqui vai ficar memorizando verbos, né? Conjugando listas e listas de verbos. O importante é vocês reconhecerem o infinitivo do verbo aplicando se ele é regular ou irregular. Então, a partir de agora, em todas as aulas que nós falarmos sobre verbos, sobre os tempos do verbo, tenham isso em mente. Essa é a importância. Não estou dizendo que não é importante ou que vocês não devem saber as desinências. Não, não é isso. Mas estou dando uma dica do que é extremamente importante no espanhol quando nós falamos de verbo, certo? Aqui, nós vamos iniciar com o presente do modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo, assim como em português, nós utilizamos para as coisas que nós temos certeza, ações que nós temos certeza, no presente, no passado, no futuro, no condicional. Então, como verbo regular, vocês têm um exemplo aí de hablar, comer e escrever. Infinitivo, AR, ER e IR. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Como, comes, come, comemos, comeis, comem. Escribo, escribes, escribe, escrevimos, escrevis, escribe. Então, na minha raiz, né, no meu radical, eu não tive nenhum tipo de modificação em nenhum tipo de letra, em vogal, nada. Eu mantive, certo? No presente do indicativo, o verbo na primeira pessoa do singular termina em O. Na segunda pessoa do singular, tu ou vós termina em S. E na terceira do plural sempre termina em N.
Esse quadrinho é importante porque essas 3 observações não são modificadas, elas não mudam em nenhum momento, vão permanecer. Ojo, atenção! Habitualmente, al hablar, no se utilizan los pronombres personales y la persona verbal se deduce por la terminación del verbo. Parto, cantas, bebem. Então, quando nós conjugamos um verbo, né, nessa conjugação, nessa terminação, tem toda uma pessoa que está realizando a ação. Por enquanto, eu acredito que não estou falando nada muito diferente da nossa língua. Depois, aí já na sequência aí, nós temos algumas irregularidades dos verbos. Nós temos aqui o verbo ser, estar, tener e a ser. Ser, estar, iguais é o do nosso português. Tener seria o nosso ter e a ser seria o nosso fazer. Aqui nós vamos ver algumas irregularidades na estrutura do radical. Em alguns momentos, apenas em uma pessoa do pronome, e em outros verbos, em mais de 2 ou 3 pessoas do pronome, não importa. Eu modifiquei a estrutura do radical em uma pessoa, todo verbo vai ser considerado irregular. No verbo ser, nós temos a irregularidade em todas as pessoas. E a sua irregularidade é própria. No verbo estar, eu tenho apenas uma irregularidade na primeira pessoa do singular. E aí é quando eu incorporo uma y na escrita da palavra. No verbo tener, eu já tenho a irregularidade na primeira pessoa do singular, por eu acrescentar um G. Na segunda e na terceira do singular e na terceira do plural, porque eu mudo o E por IE. Já no verbo a ser, eu tenho uma irregularidade apenas na primeira pessoa do singular, onde eu acrescento e incorporo um G. Certo? Então, como ficam as conjugações? Soy, eres, es, somos, sois, son. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacem. Certo? Pessoal, por que tanto no slide anterior quanto nesse, na linha aqui da segunda pessoa do singular, eu tenho 2 conjugações diferentes? Lá nos verbos regulares, apenas acrescentou, né, um acento aí, né, na segunda forma. E aqui, em alguns, mantém, só acrescentam, alguns mantém, outros só acrescentam um acento. No caso daqui, aqui eu já modifico a escrita. Por que isso acontece? Em espanhol, tem algo que se chama voceu. Na Espanha, né, e nos estados, nos municípios da Espanha, se utilizam mais o vós ao invés do tu. E para demonstrar essa utilização, temos outra conjugação do verbo para o vós. É claro que, dentre os 21 países que falam espanhol como língua materna, né, apenas a Espanha utiliza o vós no lugar do tu. Todos os demais utilizam tu mesmo. Então, é importante que vocês reconheçam, que vocês saibam disso. Mas em vestibular, não cai o vós. Muito difícil, nunca vi. Certo? Outra coisa, por que eu estou dando aula dessa forma? Porque em vestibular, vocês vão analisar a estrutura já dos verbos conjugados. Vocês não vão conjugar, eu nunca vi um exercício de vestibular do Enem, por exemplo, em que você tenha que conjugar o verbo. Mas reconhecer a irregularidade, sim, certo? Que são essas observações que eu estou explicando para vocês. Aqui nós temos também no presente do indicativo verbos irregulares com o G, onde eu acrescento o G na primeira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho o verbo a ser, que nós já vimos anteriormente. Eu tenho agora o verbo poner, que seria o pôr do nosso português. O poner nós usamos muito como colocar também do português. Salir, que é sair, né? Tener, que é ter, nós já vimos. Venir é vir. Decir é dizer.
e oír é ouvir. Então, em todos eles, olha, na primeira colocação, a ser, poner e salir, eu só tenho uma irregularidade na primeira pessoa do singular, onde eu acrescento um G. Já na parte de baixo, o tener, o venir, o descer e o ir, eu tenho irregularidades na primeira, na segunda, na terceira do singular e na terceira do plural. É comum não termos irregularidades na primeira e na segunda pessoa do plural. Não é geral, pode acontecer, mas não é muito comum. Normalmente se mantém aí a estrutura regular do verbo. Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. Salgo, sales, sale, salimos, salir, salen. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Vengo, vienes, viene, venimos, venís, viene. Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Certo? Não é muito complexo, né? É simples. Aqui é apenas a observação do que eu acabei de explicar, que na primeira pessoa do singular, nós vamos acrescentar um G em todos esses verbos. Na segunda e na terceira do singular, assim como na terceira do plural, eu não vou ter nenhuma modificação em relação ao verbo ser, poner e salir. Já no verbo tener e venir, eu tenho, né, essa modificação do E por IE. No descer, eu troco o E por IE nessas pessoas aqui do pronome. E no oír, eu troco o ir por ye. Esse câmbio também ocorre na primeira persona del singular, tá? Esse último que eu acabei de me referir. Eu estou explicando com detalhes porque vocês estão no terceiro ano, então vocês devem entender todas as estruturas dos verbos irregulares, certo, pessoal? Mas, volto a repetir, todas essas estruturas dos verbos irregulares, a forma da escrita, é tão usual que vocês acabam reconhecendo já nas frases, nas orações, nos textos, de uma forma muito mais rápida. Aqui eu estou explicando as estruturas porque vocês devem saber, né? A origem das coisas, entender de onde vêm essas irregularidades. Pessoal, todas esses acréscimos de letras, né? Troca, são questões ortográficas, são regras ortográficas, que nesse momento nós não vamos entrar aí nesses aspectos, mas é importante vocês saberem o porquê que isso acontece, certo, turma? Aqui nós temos verbos irregulares que eu acrescento o quê? Um Z, la seta. É o caso do verbo parecer-se e conocer. Pessoal, parecer-se é um verbo reflexivo. Eu tenho um se junto com o infinitivo formando uma palavra, né? Isso nós já vimos. Mas também acontece a mesma irregularidade somente para parecer, que fique claro. Então, me parezco, eu acrescentei um Z aqui na minha raiz, né? No meu radical. A mesma coisa no conocer, conosco. E as outras pessoas do pronome? Eu mantive o meu radical. Eu apenas retirei o R, né, da formação do verbo e tudo que sobrou eu mantive. Todos os verbos terminados em esser, ó, esser, né? Opa, desculpa, esser, cliquei. Esser, nós vamos, ou o ser também, tá? Ó, esser, ou ser, nós vamos, ó, fala assim, ó, incorporar um Z antes do C na primeira pessoa do singular. Então, aqui todos os verbos que terminarem em ser ou em o ser, nós vamos acrescentar um Z antes do C na primeira pessoa do singular. Atenção! El verbo parecer-se vai sempre seguido de la preposición a. Então, sempre que eu utilizo o verbo parecer-se em uma oração, ele vai seguido do ar. Então, me parezco a mamã. El verbo conocer va seguido de la preposición a solamente. Cuando se refiere a personas. Conozco bien a papá. Conoces la casa de tus primos. Certo? Simples, né, turma? Irregularidades com o verbo ir e dar. Ir. El verbo ir adopta en la primera persona del singular la raíz irregular o e incorpora la y.
em todas as outras personas adoptam a raiz irregular va. El verbo dar adopta en la primera persona del singular la raíz irregular do e incorpora uma y. Então, voi, vas, vá, vamos, vais, vão. Doi, das, dá, damos, dais, dão. Verbos irregulares com a modificação do o por o e do e por ie. Encontrar e poder, eu troco o o por o e. Preferir, eu troco o e por ie. Al ser conjugados em presente de indicativo, algunos verbos formam diptongo, cambiando e del infinitivo por ie y la o por ue en las tres personas del singular, excepto el vos, e em la terceira del plural, né? Então, vamos ver? Encuentro, encuentras, encontrás. Encuentra, encontramos, encontráis, encuentra. Puedo, puedes, podés. Puede, podemos, podéis, pueden. Prefiero, prefieres, preferís. Prefiere, preferimos, preferís e prefiere. Certo? Verbos irregulares com el cambio e por i. Servir, pedir e seguir são três verbos que eu faço esse tipo de modificação. Câmbio é mudança, né? Os verbos servir, pedir e seguir cambiam la e por i em las tres personas del singular, excepto el vos, e em la terceira del plural. Aqui nós voltamos àquele primeiro conceito em que nós outros e vosotros dificilmente carregam aí junto com eles, com as suas estruturas, as irregularidades. E em alguns sim, na maioria não. Sirvo, sirves, servis. Sirve, servimos, servis, sirve. Pido, pides, pedis. Pide, pedimos, pedis, pidem. Sigo, sigues, seguis. Sigue, seguimos, seguis, siguen. Certo? Verbos haver, tener e estar, né? É os mesmos que nós vimos, apenas estamos seguindo aí a estrutura e aplicação de alguns. Para indicar existência e presença de coisas ou personas indeterminadas, o verbo haver eu uso de uma forma fixa conjugada, ele não muda, ele sempre vai ser utilizado na forma ai. E aí você tem a possibilidade de usar ai mais artículos indefinidos, ai mais advérbios de quantidade, mucho, mucha, pouco, pouca, seus gêneros e números, né? O ai mais numerales. Então, eu posso usar o verbo haver no sentido de existência, numa forma que não é modificada, ou seja, numa forma invariável. Só que, se eu resolvo utilizar, né, neste sentido, eu só tenho três possibilidades. Usar o ai mais um artigo indefinido, usar o ai mais um advérbio de quantidade e usar o ai mais um numeral. Certo? Eu devo respeitar essa estrutura, se eu quiser indicar existência. Não quero indicar existência, apenas haver, né? Então, você conjuga ele nas suas formas, nos seus tempos, de acordo com a necessidade, certo? Isso é muito importante. Já aí, pessoal, o verbo estar e o verbo tener. Para indicar localização e presença de persona ou coisas determinadas, nós utilizamos quem? O verbo estar. E para indicar possessão, pertenência, eu uso o verbo tener. De que forma? Eu coloco uma persona ou uma coisa, depois eu coloco o verbo estar conjugado nas pessoas que eu quero expressar alguma coisa. Então, primeira, segunda, terceira, e então eu mantenho aí a concordância. Já no verbo tener, né, eu coloco na persona ou na coisa, depois o verbo tener. Aqui é comum eu usar, né, a forma singular tene e a forma plural tene. Não é regra geral que não se modifica. Eu posso utilizar ele conjugado em diversas pessoas do pronome, porque ele é um verbo muito utilizado também em perífrases, certo? Então, aqui nós estamos vendo
apenas na linha de raciocínio de indicar possessão ou pertenência. Por isso que isso acontece. Verbos pronominais, isso nós já vimos, né? São os verbos reflexivos, ou seja, que eu tenho ser junto com o infinitivo, formando uma única palavra, que indica, né, uma ênfase na pessoa que realiza a ação. Também podem ser utilizados como substituição de algo que foi dito anteriormente, os famosos aí, né, complementos direto e indireto, são os mesmos pronomes. Isso aqui nós já vimos, né, em outro momento, apenas está aqui para vocês estruturarem, né, terem essa visão, esse mapa conceitual geral aí de todo o tempo, todas as irregularidades, tudo que eu posso ter em relação a esse tempo, tá bom? Aqui, o verbo de amar-se. Pessoal, ele é utilizado como os outros, né? É importante eu lembrar que o de amar, né? É quando eu faço uma ligação telefônica e eu quero expressar isso, eu uso o verbo de amar, né? Te llamo por teléfono, te llamo por la tarde. Se eu disser te llamo por la tarde, é a mesma coisa de dizer que eu te ligo de tarde, certo? Então, esse verbo, ele segue o mesmo raciocínio, só está continuando aqui, está mostrando mais um para vocês, tá? Em que eu utilizo aí os pronomes na frente. Por que que eu coloco os pronomes aí antes, né, do verbo? Por quê, pessoal? Porque quando você faz uma ligação, você está chamando alguém, é algo muito direto, né, muito pessoal, você coloca ênfase, eu estou te ligando, eu vou ligar para ela, né, ou ela está me ligando, então são ações muito diretas em que automaticamente eu acabo colocando ênfase, tá? Então, isso é importante. Aqui, pessoal, nós terminamos toda essa estrutura, regras de irregularidades, todas foram apresentadas aqui para vocês. Vocês precisam ter todas essas diferenças, esses câmbios, vamos dizer assim, em mente, porque, como eu disse no início da aula, todas essas irregularidades, essas possibilidades que nós temos, elas vão ser aí, ó, repetidas em outros tempos. É claro, né? Tem tempos do passado, do futuro, que assim como o verbo ser, né? Tem a sua irregularidade própria, né? Eu tenho uma estrutura da escrita própria, também vai acontecer em outros tempos. Mas o comum, né, de verbo irregular é onde eu coloco um G lá no tener tengo, esse G eu levo ele também para outros tempos, do passado, do futuro, até mesmo no subjuntivo, no modo subjuntivo. Então, o presente do indicativo ele é importante por isso, porque ele é a base da irregularidade para outros tempos que nós vamos estudar ainda na sequência. Eu vou encerrar essa aula aqui para na próxima, né, que já se refere à aula 19 de vocês, começar a parte dos pretéritos, que nós vamos ver todos ao mesmo tempo, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Hasta luego!